Meu nome é Maria Selma, eu sou psicóloga da área da saúde e, em nome da GRH, eu agradeço a presença de todos nesta tarde, em que vamos falar de um tema de extrema relevância: como manter a saúde mental e a qualidade de vida na pandemia. Todos temos ciência do quanto a meditação pode melhorar a saúde de um indivíduo. E esse é um dos temas abordados na palestra de hoje. A meditação vem se mostrando muito eficaz no combate e no controle da ansiedade, da depressão e em situações de desequilíbrio. E também nas situações que estamos vivendo nesse momento, né? Falando da pandemia. A meditação é um treinamento de atenção plena que exige dedicação e constância. A recompensa desta prática está na possibilidade de escolhermos novos pensamentos, estimularmos comportamentos produtivos e trabalharmos o piloto automático da nossa mente. Estamos falando de uma prática com comprovação científica e trazemos aqui dois exemplos, né? Exemplos de dois estudos. Então, um deles é o estudo da neurocientista e pesquisadora de Harvard, Sara Lazar, que foi a primeira a documentar que a prática da meditação pode alterar a massa cinzenta do cérebro, a área de memória e a regulação das emoções. E ainda uma pesquisa sobre a ressonância magnética, que apontou que indivíduos que meditam com regularidade mantêm firme a sua atividade cerebral, mesmo em momentos de repouso ou lazer. E para conversar conosco sobre este tema, trazemos a palestrante Marta Oliveira, que gentilmente aceitou o convite da Unimetro para compartilhar seus conhecimentos conosco na próxima hora. Marta Oliveira é psicóloga, especialista em Mindfulness pela Unifesp, palestrante e instrutora de treinamentos pela Cal Daniel, onde ministra treinamentos por todo o Brasil, como GTD, com foco na produtividade, e Mind, programa corporativo de redução do estresse com foco na meditação. Entre seus ideais está o de ajudar pessoas a serem mais compassivas e menos reativas aos acontecimentos da vida. É apaixonada por meditação, produtividade e desenvolvimento. Marta, a palavra está com você. Selma, muito obrigada pela apresentação. Eu fico muito feliz pela oportunidade, primeiro, de estar aqui falando com vocês. Vocês separaram um tempinho para me ouvir, isso é extremamente relevante. E, em paralelo, por eu poder falar sobre um tema que eu sou completamente apaixonada. A gente vai falar sobre bem-estar, saúde mental, meditação. E eu já começo sinalizando que eu não vou trazer nenhum viés religioso, místico, muito embora eu respeite. Aqui a gente vai falar sobre comprovação científica, sobre como isso pode nos ajudar ou como a ciência descobriu esse processo ao longo do tempo. Apesar de toda a apresentação maravilhosa que a Selma fez, eu quero que vocês me vejam única e exclusivamente como a Marta. Um ser que, assim como você, tem alegrias, tem tristezas, ri, chora e está vivendo aí da maneira que pode se viver nesse momento em especial. E para isso, eu queria começar introduzindo para vocês uma ideia de um escritor de diversos livros, o David Allen. Um dos livros que ele escreveu se chama A Arte de Fazer Acontecer. E a arte de fazer acontecer o quê? Tudo na nossa vida. E uma das analogias que ele faz nesse livro que eu estou sinalizando para vocês é comparar a mente como a água. Na verdade, ele traz a sugestão de como termos a mente como a água. Parece um pouco zen, até estranho quando a gente escuta pela primeira vez. Mas essa ideia da mente como a água, basicamente é o seguinte: você provavelmente já viu uma represa, um lago, o próprio mar. Você já teve contato com a água, tanto presencialmente quanto por uma imagem, vídeo, filme.
E é interessante pensar que a água, ela se envolve, ela se engaja exatamente com o que há necessidade. Então, se você joga uma pedra pequena num lago, ela vai fazer ondulações, ela vai tomar proporções. Se você joga uma pedra gigante na água, vai fazer outro tipo de ondulação. Na verdade, vai fazer ondulações bem maiores. E se você já teve a oportunidade de ir nas cataratas de Foz do Iguaçu, você viu que aquela água não tem calmaria nenhuma, tem uma agitação enorme como um todo. Acontece que a água, ela se envolve com aquilo que precisa. E nós, seres humanos, será que nós nos envolvemos exatamente com o que a gente precisa? Ou a gente vai atendendo à medida que grita, à medida que explode, à medida que já deveria ter olhado necessariamente? É engraçado que a gente pensa muito em uma vida significativa, e para isso a gente estuda, vai atrás de livros, artigos, mas será que quando a gente está falando de um autocuidado, de uma autopercepção, a gente também leva na ponta da risca? É sobre isso que a gente vai falar em paralelo com a meditação. E agora eu quero compartilhar com vocês uma série de slides que vai nos ajudar a compreender o meu ponto de partida. Nosso objetivo aqui é falar sobre mais produtivismo e menos estresse com a prática da meditação. Uma das possíveis ferramentas de a gente utilizar no decorrer desse momento tão crítico que a gente vem enfrentando e assim por diante. É claro que o momento atual gera muita perplexidade. Gerou em mim, provavelmente gerou em todos vocês. Antes era muito comum a gente ouvir falar, estamos todos no mesmo barco. Mas eu não sei se está todo mundo no mesmo barco mesmo. Cada um está no seu, só que sob a mesma tempestade. O que eu quero dizer? Algumas pessoas têm um barco robusto, tecnológico, com conforto, enquanto outras pessoas têm um bote. E às vezes o bote está até furado e está correndo para tirar a água do bote. O que eu quero dizer é que estamos sob a mesma tempestade, mas cada um tem as suas condições, os seus recursos internos, seus recursos externos e assim por diante. Como esse é um momento de perplexidade, um momento de tensão, incertezas, inseguranças, poxa, em meados de agosto de 2019, quem imaginava que estaríamos agora vivenciando um período de pandemia, de isolamento, né, que faz com que a gente se depare com uma coisa boa, que é estar em casa, e ao mesmo tempo com uma coisa ruim, que é a ideia, a noção de não poder sair, se relacionar, ou ter que sair com um perigo iminente. Tendo e vivendo o estresse à flor da pele. Mas um ponto de partida aqui para gente é que apesar da pandemia ter potencializado essa percepção, o estresse, a depressão e a ansiedade são assuntos bem antigos mesmo. Isso já está presente no nosso meio durante muito tempo. A questão é que muitas vezes a gente não valoriza, ou pelo menos encara como uma banalidade. Infelizmente, já melhorou, mas infelizmente as questões mentais, quando o tema é saúde mental, muitas pessoas acabam deixando para depois, achando que é frescura e assim por diante. E aí eu quero começar apresentando uma pesquisa científica muito relevante que foi feita em especial na Inglaterra. Eu quero que vocês entendam como uma complexidade de mundo, mas a pesquisa que eu trouxe fala sobre a Inglaterra, onde sinaliza que estresse, depressão e ansiedade são as principais causas de afastamento ao trabalho. Isso equivale, dentro da pesquisa, 70 milhões de dias de afastamento. Eu não estou falando de pessoas, mas de dias. Né? E esse número subiu cerca de 24% e equivale a 100 bilhões de dólares. A gente está falando de muito dinheiro. Tem muito valor envolvido aqui. E quando se depararam com esse recorte, com essa pesquisa, eles decidiram buscar práticas alternativas. Práticas alternativas, para quem não sabe, é aquilo que substitui o tradicional, o convencional que a gente conhece. Então, foi buscar em outras fontes. Uma das fontes que eles decidiram buscar foi na meditação. Foi a partir de um programa de mindfulness. E como a Selma bem colocou, a meditação é um treino da atenção, é um treino do foco que é praticado dentro do que a gente chama de mindfulness, atenção plena, consciência plena. Eles decidiram testar isso com os funcionários da Secretaria de Transporte de Londres. O que eles fizeram? Eles reuniram 2 grupos, sendo que um grupo passou pela intervenção, ou seja, participou do curso, do treinamento e fez lá as práticas da meditação.
O outro grupo não participou dessas práticas, ele simplesmente ficou ali de reserva para fazer um comparativo com os dois. Então, os funcionários que participaram da intervenção, eles participaram durante 8 semanas. Foi uma coisa séria, uma coisa robusta, onde todos partiam do princípio de meditar uma vez por semana em conjunto durante 2 horas por semana. Quando eles escolheram alguns dos resultados, eles perceberam que houve uma queda, uma redução de 70% nos dias de afastamento. As pessoas se afastaram menos devido a estresse, depressão e ansiedade. Cerca de 80% dos participantes dessa intervenção relataram que os seus relacionamentos melhoraram, tanto no trabalho quanto com a família. Tá? E um fator bem animador aqui é que cerca de 53% dos participantes afirmaram estar mais felizes com seus empregos, com uma satisfação muito interessante, tanto no que desempenhava quanto em outras coisas. Muitas vezes a gente gosta do trabalho, mas alguns desarranjos nos deixam desconfortáveis. Pensa em uma intervenção, em uma ação que pode melhorar o seu nível de satisfação pessoal, seja lá com o que você estiver fazendo. Como essa intervenção, em especial uma pesquisa científica também, trouxe um resultado muito animador, o governo inglês, então, decide emitir uma nota de recomendação, recomendando a todos os departamentos governamentais, encorajando o desenvolvimento em treinamentos de mindfulness para os funcionários, e em particular ele cita os setores da saúde, da educação, de justiça criminal. Para quê? Para combater o estresse e melhorar a efetividade organizacional. Apesar de a gente estar falando do governo inglês, esse tema tomou uma proporção mundial. Hoje, muitas pessoas falam sobre mindfulness, sobre meditação. Um tema que lá atrás nem era discutido, nem era ponderado. Agora está chegando no nosso meio, especialmente no nosso meio organizacional. E essa ideia de redução do estresse e até mesmo governamental, essa nota emitida pelo próprio governo, vem para quê? Vem para potencializar algumas práticas alternativas, que eu já adianto que isso não substitui os tratamentos formais, o tratamento psicoterápico, a própria ideia de medicamentos, A gente vai entender ao longo da apresentação que o próprio estresse, a depressão e a ansiedade não é puramente emocional. Isso envolve efeitos físicos. E trazendo agora para uma realidade nossa, a OMS emitiu uma pesquisa recentemente colocando o Brasil em primeiro lugar no ranking de ansiedade e em quinto lugar no ranking de depressão. Ou seja, a gente está falando de uma coisa séria que está cada vez chegando mais próximo a nós. Eu não tenho a oportunidade de ler os comentários de vocês, mas se eu questionasse aqui, quantas pessoas conhecem alguém que foi acometido a própria depressão, ou estresse, ou a ansiedade? Precisou talvez se afastar? Quem aqui do nosso grupo já enfrentou ao longo da vida situações avessas com o próprio estresse, com a ansiedade ou com a depressão? Isso não foi feito para alguns e para outros não. É uma doença que pode acometer assim como o câncer. E diga-se de passagem, hoje a ciência comprova que a depressão mata muito mais do que o câncer. Acontece que a gente acaba não colocando a mesma proporção de relevância, porque às vezes a gente entende que isso é infelicidade, está descontente, está preguiçoso, Às vezes a gente escuta esse termo, quando na verdade o oposto de depressão não é infelicidade ou felicidade, É falta de vitalidade, a pessoa não tem vitalidade para fazer determinadas coisas. E para isso a gente precisa mergulhar e entender um pouco melhor alguns desses mecanismos. E por isso eu começo a falar em paralelo aqui com vocês algumas ideias relacionadas ao próprio estresse. Será que existe um problema em ser estressado? Será que ser estressado gera problemas à saúde e assim por diante? Então, para vocês entenderem um pouco melhor, estresse é excesso de cortisol, é um hormônio que atua no nosso organismo. E esse excesso de hormônio pode causar problemas cardíacos, obesidade, câncer, incapacidade ao trabalho, e aqui eu já não estou mais falando de dias de afastamento, viu? Eu estou falando de uma incapacidade de muitas vezes você não conseguir focar naquilo que de fato você quer. Sabe, você começa a trabalhar, com 5 minutos tem que,
pegar o celular, ir ao banheiro, cutucar o colega, precisa se distrair. Por quê? Não consegue focar. Isso a gente chama de incapacidade ao trabalho e é fruto do que nós estamos chamando de estresse. Compromete os relacionamentos e está, em boa parte dos casos e relatos, de infelicidade. Então, o que a gente está falando é muito sério. Mas, afinal, o que é o estresse na prática? Como eu vivencio isso no meu dia a dia? E eu trouxe uma imagem. Para quem é visual, vai entender muito bem o que eu quero dizer com essa imagem. A ciência e a biologia vai definir o estresse como o esforço de adaptação do nosso organismo para enfrentar situações ameaçadoras, situações adversas. Então, vamos pensar aqui num dia a dia desse mamífero. Ele está tranquilo, comendo capim na floresta. Quando ele menos espera, ele escuta um barulho, olha para trás, são 4 felinos prestes a traçar ele. Só existem 2 opções aqui, só existem 2 cenários. Ou ele vai lutar, ou ele vai fugir. Quando seu corpo prepara, ou aliás, quando seu corpo percebe que ele precisa se adaptar para lutar ou fugir, todos os seus músculos, a sua pressão sanguínea, os seus hormônios se adaptam para enfrentar essa situação ameaçadora. O que eu quero dizer com isso? Quando ele comia capim, se o seu sistema digestório estava funcionando numa totalidade, ele foi reduzido a quase nada. Pelo simples fato do quê? Seu corpo está preparado para lutar ou fugir. Se o seu sistema imunológico, cardíaco, respiratório estava funcionando numa totalidade, ele naturalmente foi reduzido. Por quê? Por uma questão de sobrevivência, ele precisa lutar ou fugir. E se a gente pensar aqui num cenário ideal, vamos supor que esse animal consiga fugir e alcance um lugar de segurança, entre aspas. Fração de alguns minutos, vamos dizer, o seu sistema basal, ou seja, o seu equilíbrio natural, ele volta ao normal, porque ele já percebeu, ufa, que aquela situação ameaçadora, ela foi suspendida. De uma forma geral, foi isso que aconteceu. Agora, qual é a diferença deste animal para nosso dia a dia, para nós enquanto seres humanos? Assim como ele, a gente tem situações ameaçadoras. Pode não ter um predador aqui no nosso pescoço, e algumas pessoas vão dizer que tem, mas a gente não tem um predador prestes a ameaçar a nossa sobrevivência, o nosso equilíbrio. Mas sabe o que a gente tem? O e-mail. Sabe o que a gente tem? Diálogos atravessados, mensagens no WhatsApp, fechada no trânsito, desavenças com alguém, não sei. A gente vira e mexe, vive situações ameaçadoras. E assim como esse animal, o nosso organismo se prepara para lutar ou fugir. Isso é natural. Você querendo ou não, sentindo ou não, o seu corpo entra em um estágio de luta e fuga. O que eu quero dizer? Todo o seu sistema natural entra em desequilíbrio quando vivencia uma situação de estresse. E isso acontece naturalmente. E o que eu quero dizer, no fundo, é: o estresse não é de todo ruim, ele é bom para a nossa sobrevivência. O que causa o mal-estar? A exposição excessiva ao estresse. Pessoal, ninguém chega no hospital dizendo, sabe o que é? Estou estressado. Não, a gente chega no hospital com uma gastrite nervosa, a gente chega no hospital com dor de cabeça, né? Às vezes com um sistema digestório um pouco a gente chega assim. Mas se fôssemos buscar algumas causas para esses acontecimentos, provavelmente a gente ia encontrar lá na raiz o estresse. O que eu quero dizer, não é brincadeira. A gente está vivendo uma situação que o estresse é iminente, né? Mesmo a gente não se percebendo na tentativa de lutar ou fugir, isso faz parte do nosso dia a dia. Isso faz parte da nossa sobrevivência. Acontece que quando muito tempo exposto, gera uma série de consequências que causam um desequilíbrio, naturalmente. Nós, da consultoria, com o Daniel, que é exatamente a empresa que eu trabalho, que eu represento e que eu falo cotidianamente, nós temos um teste, é uma escala de estresse percebido. Não fomos nós que inventamos, é uma escala utilizada em pesquisas científicas que não tem o objetivo de rotular você, eu, nem ninguém, mas é uma escala que nos ajuda a nortear como é que está o nosso nível de estresse percebido, porque existem maneiras invasivas de tirar sangue e assim por diante, e existem outras maneiras de testar
esse estresse. Agora, ou ao final do nosso encontro, nós vamos compartilhar com vocês aí no chat. Não é obrigatório, mas quem quiser testar, fique à vontade. É uma maneira de se perceber também como vai. Às vezes a gente se surpreende. Para mais, não imaginava que eu estava tão estressado, e para menos, nossa, até que eu estou conseguindo driblar e equilibrar os pratos de acordo com as necessidades. Qual que é o elo aqui, ou pelo menos o que eu quero trazer enquanto, eu não vou chamar de solução, mas enquanto uma alternativa para esse cenário que já existia, um cenário de adoecimento, porque a gente não valoriza tanto o que chamamos de saúde mental e bem-estar, mas que foi, de alguma forma, potencializado ao longo dos últimos meses, né? Que é a meditação. Eu conheci a meditação em um momento muito trivial da vida. Como a Selma comentou, a minha formação em especial é em psicologia, e quando eu estava nos últimos anos da faculdade, isso há 5 anos atrás, minha vida deu uma reviravolta e eu acabei adotando sintomas de depressão. Na época eu já fazia terapia, já me cuidava, e a minha terapeuta falou sobre mindfulness para mim. Sugeriu que eu buscasse enquanto uma alternativa, né? Não que fosse substituir, mas seria uma alternativa. E eu confesso que eu tive uma criação tradicional religiosa muito forte, isso desde criança. Então, quando eu ouvi pela primeira vez, eu confesso que me gerou um certo estranhamento. Mas eu sabia que eu tinha necessidade de buscar algumas alternativas, né? Eu já estava precisando mesmo. Foi quando o meu chefe também sugeriu, nossa, Marta, eu vi alguma coisa relacionada a mindfulness, achei a sua cara, é bem o que você fala, seus princípios e tudo mais. E aí eu me dei a oportunidade de conhecer um programa desenvolvido pelo Mente Aberta, que inclusive eles ofertam, viu, para os usuários do SUS, eles atendem a comunidade, não sei como está agora, mas o que eu quero dizer, foi o primeiro acesso, o primeiro contato que eu tive com essa temática. E eu confesso que foi um divisor de águas. Primeiro porque eu consegui desmistificar muito do que eu pensava, e em segundo lugar porque me ajudou. Me ajudou tanto a entender esse processo, né, de foco, atenção, qualidade de vida, que eu decidi, então, de fato, me especializar. E hoje, a minha especialização é em Mindfulness pela Unifesp também, a Universidade Federal. E para alguns céticos que gostam de entender, gostam de pesquisa e dados, eu gostaria de introduzir um pouquinho a história da meditação. Só para você entender um pouco melhor de onde isso vem. Porque a gente não está falando de uma coisa que surgiu ano passado, uma coisa que planejaram. A gente está falando de uma técnica milenar. Milenar, que vem atravessando aí gerações. Então, os primeiros escritos sobre mindfulness, sobre meditação, de uma forma geral, veio 1500 a.C., lá em Vedas, na Índia, onde se encontram os primeiros documentos onde já se falavam sobre o treino do foco e da atenção. 400 a.C., a gente consegue identificar o budismo na Índia também falando sobre a meditação. Se não bastasse, não é só o budismo que inclui práticas meditativas em uma rotina. É possível encontrar meditação no próprio segmento judaico e cristão. Já ouviram aquele termo? Meditar na palavra, oração, reza. Tudo isso envolve atenção, concentração de uma forma geral. Até que chega um cara muito importante nessa temática, que é o Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn era um biólogo. Ele ainda é vivo. Falo era, sou um pouco estranho. O Jon Kabat-Zinn é um biólogo e ele começou a estudar a prática da meditação em doentes crônicos. Pessoal, quem tem doença crônica sabe o quanto isso é desafiador. Só quem sente sabe. É uma dor que não acaba, é uma dor que não cessa. Toma remédio, senta de um lado, de outro e ela persiste. Então, Jon Kabat-Zinn, ele desenvolve um protocolo ou seja, um curso, um treinamento, para essas pessoas que sofriam de dor crônica. E, de fato, essas pessoas, elas têm um progresso. De fato, essas pessoas, não que seja cura, isso é importante pontuar. Não que a meditação cura, alguma coisa nesse sentido. Mas, ao se relacionar com a dor de uma posição diferente, uma perspectiva diferente, fez eles quase que fazerem as pazes, no sentido de perceber quando dói mais, quando dói menos. É quase que pegar a dor no colo.
tá? Pode parecer um pouco estranho na primeira vez que a gente escuta isso, mas tudo aquilo que a gente resiste, persiste. Então, ele propunha aí uma perspectiva um pouco diferente, e foi ele que trouxe a meditação para a ciência. Isso é importante você saber. Ele foi o precursor da meditação aqui no modelo que a gente conhece hoje, no modelo que eu estou apresentando para vocês. Tá? Não é só o Jon Kabat-Zinn, um grande nome aí na meditação. A gente também tem o Richard Davidson. E o Richard, em especial, ele não pesquisava saúde necessariamente ou meditação, ele pesquisava felicidade. Foi recente aí, saiu como capa da revista Time, o homem mais feliz do mundo. E quem encontrou o homem mais feliz do mundo foi o próprio Richard Davidson. Ele fez vários testes com eletrodos, imagens, para identificar os hormônios da felicidade e quem tinha mais hormônios, o que fazia, como desenvolvia. Foi quando ele identificou aí o cérebro de um monge, que era totalmente diferente daquilo que ele já tinha visto. Quando ele vai atrás desse monge, ele identifica que o que ele faz de diferente na rotina é a meditação. Desde então, ele se debruça, desde 2004, ele se debruça no estudo e na compreensão dos efeitos da meditação no cérebro. Quem medita é mais feliz, comprovado cientificamente. E desde 2015 para cá, mais de 400 trabalhos são publicados por ano. Mais de 400 trabalhos são publicados, trabalhos científicos, literalmente. Então, que benefícios são esses? Quais efeitos mindfulness ou a meditação, que já eu explico a diferença, tem sobre o nosso organismo, tem sobre o nosso corpo? Então, reduz os níveis de cortisol, ou seja, o hormônio do estresse, isso eu já falei. Reduz a pressão sanguínea. Algumas pessoas entendem que meditar é o mesmo que relaxar. Não é a mesma coisa, mas se a gente partir do princípio que a prática da meditação reduz a pressão sanguínea, consequentemente, ela relaxa também. Não é que é o objetivo, mas acaba sendo uma consequência do processo como um todo. A meditação, retarda o envelhecimento, porque tem aí uma preservação dos genes. Eu só estou complementando a fala da Selma aqui. A prática da meditação, o próprio mindfulness, melhora a resposta do sistema imunológico. Quem medita, consequentemente, tem um sistema imunológico mais interessante, adoece menos de uma maneira geral. Isso aqui corrobora ou contribui para a pesquisa que a gente viu lá no início. E, de novo, como a Selma falou, estudos científicos comprovam que a prática da meditação melhora a própria estrutura cerebral, aumenta os níveis de massa cinzenta. Nossa, pode parecer até bizarro o que a Marta está falando, que é a solução dos meus problemas? Não necessariamente, mas é o começo de muita coisa interessante que pode acontecer por aí. E a gente está falando do quê? Se você nunca tentou meditar, nem sabe do que a Marta está falando, eu estou aprendendo tudo aqui. O que é meditar? Existem alguns mitos aí. Algumas pessoas acreditam que meditar é parar a mente. Isso não foi feito para mim, eu sou muito agitado, eu sou eufórico, eu fico me coçando, não nasci para meditar. A meditação é um exercício ridicularmente simples. Simples, que eu quero dizer, é quando você vai para academia, e se é que você vai para academia, você já percebeu que você vai lá para ficar fazendo musculação no sentido de contrair e descontrair o músculo. Às vezes você usa peso, às vezes você usa o próprio peso do corpo, não importa. Mas você está lá para fazer exercício. Quando a gente fala de meditação, é a mesma coisa, só que é um exercício para a mente. É um exercício para o seu cérebro. E esse exercício envolve 2 passos. O primeiro é você definir um foco. Aqui no slide, se você está vendo, eu defino como âncora, porque âncora você encontra em muitos livros, artigos científicos, e eu quero causar uma certa familiaridade no tema para você. Mas âncora nada mais é do que um foco. Você define um foco, pode ser a respiração, pode ser uma música, pode ser o corpo, pode ser qualquer coisa. Você define um foco, naturalmente, a sua mente vai devagar em pensamentos. A gente não precisa lutar contra a natureza da mente. O que é o natural? É pensar. Consequentemente, sua mente vai pensar, vai se distrair, vai se preocupar. Algum barulho externo vai chamar a tua atenção, não importa, mas você vai se distrair. E qual que é a grande sacada? Ao perceber que você se distraiu, retomar gentilmente, não precisa brigar, gentilmente para o seu foco e para a sua concentração.
Por que eu estou falando gentilmente? Porque às vezes quando a gente para meditar, a gente acha que tem que parar a mente. Então, quando eu penso em outra coisa, eu começo a brigar. Mas que saco, não era para eu estar pensando, eu estou meditando. Não precisa. É só perceber e retomar. É como se você estivesse na academia mesmo, contraindo e relaxando esse músculo. A diferença é que na academia eu quero contrair e relaxar. E quando a gente pensa na meditação, isso é um processo natural. Eu vou me distrair. A gente vai partir desse princípio. E quando eu me distrair, eu só volto para o foco inicial. Parafraseando o que eu estou querendo dizer. Vamos supor que esse meu punho é a sua mente. E você decide, então, prestar atenção. É você, aliás. Você decide prestar atenção na sua respiração, no seu corpo. Você está aqui, ó, conectadinho. Seu corpo, você, seu corpo. Naturalmente, durante o processo, dos 2, 3 minutos, você vai se distrair. Isso é natural. E quando você perceber essa distração, gentilmente volta para o foco. Tá? É extremamente simples, mas ao mesmo tempo desafiador, principalmente no começo. Então, eu quero mostrar para você e te ajudar a entender como isso funciona internamente. Porque na teoria é fácil, mas e lá dentro, né? E no meu cérebro, o que está acontecendo de uma maneira geral? Trouxe algumas imagens que vai te ajudar a entender. Então, o passo a passo de uma meditação, o que acontece de fato no seu cérebro. Em primeiro lugar, quando você está focando em algo, tem aí uma área acionada. Uma área, que é o foco na respiração, por exemplo. De repente, sua mente começa a divagar em pensamentos. E ó, nem se importa com esse monte de nome técnico pequenininho aqui, que isso não vai te ajudar. Pensa no processo e na imagem. Então, com a mente focada, uma área está trabalhando. Quando a mente desfoca, várias coisas começam a funcionar internamente. Isso significa o quê? Quando você fala, minha mente está cheia, minha cabeça está cheia, de fato, está trabalhando a nível hard. Aí o que acontece? Percebe a divagação da mente, né? Percebe o devaneio, outras áreas são acionadas, e aí essas áreas são responsáveis para quê? Para redirecionar o seu foco e concentração para o ponto inicial. Então, internamente, visivelmente pode não estar acontecendo nada, eu só estou sentado, parado, respirando. Mas internamente existe um processo muito meticuloso acontecendo. É que eu presto atenção, foco, divago, percebo, redireciono gentilmente e volto para o ponto inicial. É isso que acontece no seu cérebro, tá? E quais áreas de fato estão sendo desenvolvidas? Pensando aí numa forma didática para eu entender como que isso pode me ajudar. Porque até ontem eu pensava que meditação só servia para os budistas, ou no sentido de um monge careca sentado numa pedra, sentindo o horizonte, enquanto eu tenho um monte de trabalho, um monte de e-mail, tarefas pipocando no meu dia a dia. Dá para simplificar, e a gente vai falar já já. Mas antes, olha só, as áreas que são desenvolvidas e trabalhadas durante a prática da meditação. De novo, não se prenda a nome técnico. Vem comigo que eu vou te explicar. Uma das áreas que são desenvolvidas e trabalhadas é uma associada ao processo de aprendizagem. Quando a gente medita, uma área desenvolvida é do próprio processo de aprender. E eu nunca vou esquecer, o primeiro benefício que eu tive na meditação, durante meu dia a dia, foi na leitura, de verdade. Eu lia um parágrafo, não entendia bolhufas o que o parágrafo falava, não entendia. Relia 2, 3 vezes. Aí quando eu ia conversar com o professor, com alguém, falava, nossa, era isso que queria dizer. E a partir das minhas práticas de meditação, eu comecei a perceber um upgrade, né? Eu comecei a perceber que, de fato, na primeira leitura, eu estava conseguindo absorver. Isso é foco, é atenção. Outra área que é desenvolvida e trabalhada como um todo é a capacidade de planejamento, resolução de problemas, controle emocional. Outra, já falamos, estresse, memória, depressão e assim por diante. Uma outra área que é desenvolvida também, ou que existe uma redução, é do que nós chamamos de amígdala. A amígdala, muitas pessoas acreditam que só tem aqui na garganta. E, de fato, a gente tem uma na garganta. Mas nós também temos outra aqui no centro do nosso cérebro. E essa amígdala, inclusive, tem o mesmo formato da garganta, para quem nunca ouviu falar. E ela tem uma função importante de ser praticamente a campainha do nosso cérebro. É ela que alerta quando estamos em uma situação de perigo.
Só que às vezes essa amígdala ela está desregulada. Já conheceu alguém com TOC, com aquele transtorno compulsivo obsessivo, ou com crise de pânico, né? Onde ela tem certeza que se ela não fechar a porta 3 vezes, algo de muito ruim vai acontecer. E não necessariamente. Né? Não necessariamente algo de muito ruim vai acontecer. O que acontece é que a amígdala dela está despertando quando não precisaria despertar. Né? Então, para isso, de novo, algumas questões não é puramente emocional, envolve um processo físico e a gente precisa buscar apoio. Apoio medicamentoso, de um bom profissional, mas eu estou trazendo aqui um contraponto, né? Que um apoio também pode ser, em paralelo com os outros, a prática da meditação, porque ela reduz em proporção à amígdala. Por fim, não menos importante, existe também uma redução no processo de ruminação. Não sei se essa palavra é familiar para todos que estão me ouvindo, mas a ruminação é normalmente aquela cascata de pensamentos negativos que vai nos absorvendo. O que eu quero dizer? Dores, dificuldades, tristezas na vida, todo mundo tem, todo mundo enfrenta. Só que às vezes a gente potencializa isso num campo mental, num campo de pensamento. Quer ver? Eu vou pegar um exemplo comum. Vamos imaginar a perda de um ente querido. Muitas pessoas estão perdendo pessoas queridas, né? Parentes, amigos, colegas. Se a gente pensar também em um divórcio, separação, se a gente pensar em uma doença que acomete a pessoa, tudo isso gera dor, no sentido de chatear, de doer, de ficar triste, e às vezes até um pouco melancólico pelo acontecimento. Só que o que se vê é, às vezes a gente potencializa a dor. A gente perde um ente querido e começa, se eu tivesse dado mais atenção, se eu tivesse dado mais tempo, se eu tivesse me dedicado mais para a relação, se eu tivesse ligado mais uma vez, se eu tivesse levado no médico de novo, ou seja, eu começo basicamente a me culpabilizar, jogar mais terra em cima de uma ferida que já está aberta. A gente faz até uma diferenciação dentro de mindfulness, que é a própria ideia do primeiro e do segundo sofrimento. O primeiro sofrimento, a primeira dor, ela acontece com todo ser humano. É natural isso vir, mas às vezes a gente enfia a segunda flecha, né, o segundo sofrimento. Se a gente pegar a ideia de um divórcio, uma separação entre um casal, isso dói, machuca, principalmente quando a pessoa não quer. E aí começa, porque eu tô gordo, porque se eu tivesse feito isso, se eu tivesse cozinhado melhor. Isso a gente chama na ciência de ruminação. A mente ruminativa que vai se agarrando em acontecimentos e te leva numa espiral cada vez para baixo, cada vez mais para baixo. Isso significa que existe uma redução na atividade ruminativa. Quando eu tenho consciência, eu consigo diferenciar o que é real, o que é dor real e o que eu estou, às vezes, criando, né? Fantasiando, sustentando e assim por diante. Faz sentido o que eu estou falando, pessoal? Sei que vocês estão comentando aí, perguntando, e espero que estejam interagindo para a gente responder logo na sequência. Muito bem. Tudo que a Marta falou, como é que eu coloco isso em prática? Ou pelo menos, será que ela vai dar o passo a passo inicial de como eu começo a colocar? Porque assim, é claro que é muito importante você ter a condução de um instrutor e assim por diante, mas não existe contraindicação da meditação. Não existe. Existem algumas ressalvas, em que sentido? Quando a pessoa está num quadro depressivo muito severo, ou quando ela tem um diagnóstico de esquizofrenia, doenças normalmente que tem uma cisão entre a realidade e o mundo interno, não é proibido meditar, mas o mais indicado é que ela medite com um instrutor. Para quê? Para auxiliar, né, com um profissional da saúde. Então, existe essa ressalva, mas contraindicação propriamente, a gente não tem. A gente não precisa. Você pode desenvolver isso na sua casa, no seu dia a dia. Inclusive, nós vamos compartilhar com todos vocês um link, agora e ao final, tanto faz, um link que direciona aí para o nosso site, que tem todos os artigos que eu citei aqui para vocês. A Marta passou muito rápido em um, quero mergulhar.
Vai lá no site, tem boa parte dos artigos que eu citei, tem áudios para meditação. No YouTube você consegue encontrar vários áudios. Existe um aplicativo que se chama Insight Timer, que ajuda nesse processo de meditação. Tem o Calm, tem o Zen, tem vários aplicativos e várias páginas também que sinalizam como praticar a meditação, muito embora eu já tenha comentado um pouco com vocês, né? Que a ideia de ter um foco, ficar nesse foco. Percebeu que distraiu-se em pensamentos, divagou em pensamentos, retorna para o ponto inicial. E aí eu queria convidar você, quem quiser, é óbvio, né? Praticar com a gente. 3 minutinhos, é coisa rápida, só para você ter, talvez, a primeira experiência, uma segunda experiência, e assim por diante. Para isso, vai ser bem curta, e a gente vai focar na respiração. A ideia é que você preste atenção na sua respiração. Mas, especialmente, eu queria dar algumas orientações de que existem várias técnicas de meditação, várias. Existe a transcendental, que é a budista, existe mindfulness, que é a laico, né, que parte de um ponto científico, existe o próprio yoga, existe o pilates, que apesar de não ser meditação, traz princípios muito similares. Existem várias coisas que eu posso fazer. E várias técnicas que às vezes é sugerir. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Quando a gente pensa em mindfulness em especial, é o mais simples possível. Pode ser deitado, pode ser em pé, pode ser numa cadeira, pode ser onde você está. Pode ter barulhos externos ou não. É claro que quando a gente faz as primeiras práticas, quanto mais silencioso o ambiente, melhor. Mas não quer dizer que eu não possa meditar em outros ambientes mais barulhentos e assim por diante. E como eu vou tratar os barulhos externos? Do mesmo jeito que eu faço com a minha mente. Eu percebo e volto para minha respiração. Sempre vou trabalhar nesse vai e vem. Marta, eu pratico com os olhos fechados ou com os olhos abertos? Tanto faz. Acontece que os nossos olhos, eles captam muitas informações. Então, pode ser mais uma distração. Por isso, uma das sugestões que a gente costuma dar é pratica com os olhos fechados. Mas se você não quiser fechar, não me sinto seguro onde estou, fico envergonhado, mantenha um ponto linear, né? Mantenha a visão um pouco mais distante, tenta focar em uma única coisa, já pode te ajudar. Então, vamos lá. Eu proponho, eu te convido aí, só vou colocar um timer para mim, para também me nortear e não passar muito do esperado, da expectativa. Lembre que isso aqui é um convite, ninguém é obrigado, tá? É só se você se sentir realmente à vontade para testar, praticar e assim por diante. Você pode procurar uma posição mais confortável para você. Confortável não quer dizer para dormir, é só uma posição que não te atrapalhe tanto. Eu vou usar um sininho aqui, que é só para nortear o início e o fim da prática, não tem nada místico, nem de tão diferente. Então, encontrando uma posição que seja confortável para você, eu te convido a perceber o corpo como um todo. Quem sabe notar a posição do seu corpo, o espaço que ele ocupa no ambiente. Veja se há alguma sensação, percepção do corpo. Não necessariamente eu preciso ter, mas se tiver, eu me dou conta disso. Aos poucos e a seu tempo, vá levando essa qualidade de atenção para a respiração.
tente encontrar onde a sua respiração estiver mais vívida, mais evidente. Pode ser as sensações do ar entrando e saindo pelas narinas. Pode ser o movimento sutil do abdômen e do tórax, ao inflar e desinflar. Pode ser a percepção da roupa roçando sobre a sua pele. Seja lá onde for, repouse sua atenção na respiração. Quando a mente divagar em pensamentos, basta gentilmente trazer o foco à respiração. Ao seu tempo, eu te convido a expandir novamente a atenção para o corpo como um todo. Quem sabe perceber os sons que estão à sua volta. A temperatura do ambiente. E quando quiser e se sentir confortável, recuperar pequenos movimentos com os pés, mãos. E aos poucos abrindo os olhos, trazendo essa mesma qualidade de atenção para a sequência do nosso encontro. Para algumas pessoas, eu sei que foi a primeira experiência. E agora eu gostaria de devolver a palavra para a Selma, para a gente responder algumas perguntas. E especialmente agradecer esse momento expositivo que tanto me empolga falar. Olá. Marta, quantas informações significativas, né? Assim, para nós, colaboradores, né, da empresa, que muitas vezes surgem, né, com quadros depressivos, com quadros de ansiedade, com um sofrimento, assim, às vezes de ordem pessoal, às vezes de ordem do trabalho, familiar. Então, acho que essas dicas, né, e esse conteúdo pode nos ajudar muito, né, a entrar em contato com a gente, né, e a fazer aí algumas opções, alguma seleção, né, por coisas que podem nos ajudar, né. Então, inicialmente, obrigada. E eu gostaria, então, de te convidar aí a responder algumas perguntas, né, de alguns dos nossos participantes. A primeira delas é uma pergunta que nos chegou anonimamente, né? E se a pessoa depois quiser manifestar o nome, é bem interessante. Então, ele diz assim, ou ela diz assim: como manter a saúde mental quando estamos diante da sobrecarga das atividades que a quarentena reforçou ainda mais, especialmente no caso das mulheres? Muitos estudos têm mostrado como elas estão sendo afetadas por essa sobrecarga. Como conseguir desligar a mente? Que seja por alguns minutos, quando tudo ao nosso redor está pegando fogo. Obrigada pela pergunta, seja lá quem respondeu, né?
Primeiro que manter a saúde, a sanidade mental é um desafio constante. Não é uma coisa que tem uma receita de bolo, sabe? Que vai resolver todos os problemas e assim por diante. Mas eu diria, pela minha experiência, tanto no consultório de vida, é de fato tirando alguns minutos para você. Seja para meditar, seja para se cuidar, não importa. Mas assim, todos nós precisamos entender que a vida e a rotina não vai dar de bandeja. Puf, esse é o seu momento. A gente precisa decidir, a gente precisa escolher esse momento, né? E às vezes pedir apoio, que às vezes a gente parte do princípio, ai, mas meu esposo não tá vendo que eu tô sobrecarregada, mas meu chefe não percebe que eu tô sobrecarregada. A gente tem que falar. Essa ideia de trocar, de se comunicar é muito importante. Eu sei que é desafiador, às vezes a minha resposta pode parecer muito passiva, mas primeiro eu deixo um convite para você, independente de qual seja a sua função e assim por diante, tirar um tempo para você, você precisa decidir. Em segundo lugar, conversar, comunicar, expor. Tem muita gente em sofrimento que não fala, que não expõe, porque acha que o outro deveria saber. Não, esse protagonismo ele tem que ser nosso. Parte do cuidado é nossa responsabilidade. A nossa segunda pergunta, Marta, é da Silvia Pazini, e ela nos pergunta, né? Esses aplicativos de meditação ajudam quem está iniciando o processo? Sim, ajuda quem está iniciando o processo. A gente sempre vai pender para o lado de sugerir a busca de um profissional. Existem vários profissionais que ajudam a meditar, inclusive cursos online, pessoas que fazem encontros, tanto em lives do Instagram e tudo mais. Então, para o iniciante, ter um apoio é muito mais efetivo do que começar pelo aplicativo. Muito embora, no aplicativo, a gente também tem práticas guiadas. A gente consegue ter práticas guiadas que vai norteando o iniciante, né? Vai falando e dando instruções iniciais. A outra pergunta é da Vanessa Cristina de Souza Jorge. O mundo fala hoje de aceleração tecnológica e contextos complexos. O mundo de hoje é home office, homeschooling e aquisição de novas competências continuamente. Como podemos equilibrar demandas desses tempos com o equilíbrio psíquico? É uma ótima pergunta também, e ao mesmo tempo, de novo, não tem uma receita de bolo, mas existem algumas sugestões. Muitas vezes, quando a gente não tem conhecimento de uma coisa, o que a gente faz? A gente vai atrás de alguém que estudou. Eu, por exemplo, tenho feito acompanhamento nutricional, porque não é uma área que eu domino. Então, eu sempre, toda semana, estou indo recorrer a esse apoio. Uma das sugestões, até para manter o equilíbrio mental, emocional, é procurar profissionais da área, literalmente, além de outros apoios, como a própria meditação. Agora, em paralelo a essa resposta, eu queria pontuar, se a gente for acompanhar o ritmo acelerado do mercado, nem comer a gente come, nem no banheiro a gente vai. Porque é uma fonte inesgotável. A gente tem informação que chega no celular, mensagem de texto, voz, WhatsApp. A gente recebe uma enxurrada de informações além dos jornais, que a cada dia bombardeia a gente com mais informações. Então, quanto mais delimitado eu deixar, melhor. O que eu quero dizer delimitado? Se o meu horário de trabalho é das 8 às 18, eu vou trabalhar das 8 às 18. E eu não estou dizendo que numa intercorrência, num incêndio, eu não posso estender. Mas eu preciso ter isso muito claro, né, para que de fato eu delimite. Eu vou começar aqui, eu vou parar ali. Agora eu vou estudar. Eu vou começar aqui, eu vou parar ali. Às vezes a gente acha que tem que estar 100% online no WhatsApp. E não necessariamente. Quando a pessoa te manda uma mensagem e acha que você vai responder em 2 minutos, é porque você acostumou a pessoa que ia responder em menos de 2 minutos. Se ela tenta te acessar em um momento, você não responde. Tenta te acessar em outro momento, você não responde, ela vai buscar outras formas. Que vai ser por e-mail, por telefone, não sei. Mas é a gente que vai canalizando. Algumas regras nós colocamos no jogo. Não vou dizer todas, mas algumas sim. Obrigada, Marta. Olha, a gente tem um comentário anônimo. E em seguida eu tenho 2 questões, mas que eu vou aí condensá-las, tá bom? Tá. Então, o primeiro comentário é: logo no começo da quarentena, muitas das palestras falavam da produtividade. Questões como manter a produtividade ou até mesmo como aumentar a produtividade das equipes durante a quarentena.
Fico feliz que esta palestra hoje seja sobre a saúde mental. Afinal, é impossível falar sobre produtividade se a mente não estiver bem. Este é um comentário. E eu concordo bastante com esse comentário, se você me permite, Selma. Como eu comecei falando, todos nós estamos no nosso barquinho. Algumas pessoas, de fato, têm condições de pensar em produtividade, enquanto outras pessoas não têm. E que bom, e eu deixo aqui o meu parabéns para a equipe de vocês que trouxe esse tema tão relevante, e é um tema que, de fato, está ficando cada vez mais em evidência. Marta, então, para finalizar, a gente tem a pergunta da Sara Regina Silva. Existe um tempo ideal para a prática da meditação? E o Germán Alejandro Palacios Garrido, quantas vezes por semana e quanto tempo deve ter cada meditação? Perguntas de extrema relevância, né? Se a gente for olhar para as pesquisas científicas, a sugestão que a gente vai permear é de 30 a 45 minutos por dia. Mas calma aí. De 30 a 45 minutos por dia. Alguém pode se espantar e falar, Marta, eu não tenho 45 dias no meu dia. Estou pipocando para dar conta de tantas coisas. Mas lembre, isso a gente está falando de um protocolo da ciência. Não quer dizer que se eu meditar menos, eu não vou ter benefícios. Uma coisa é o ideal, o mundo ideal, outra coisa é a prática. E quando a gente fala de prática, eu quero fazer um convite para vocês. Todo hábito que a gente vai desenvolver, o que manda não é a duração, e sim a frequência. Então, a sugestão que todo instrutor vai propor para você é que você comece com pouco. Já pensou eu pedir dicas de corrida para a Selma, e daí a Selma fala, Marta, você tem que começar correndo 7 km. Se não começar com 7 km, não vai funcionar. Depois você tem que progredir para 15. Isso é factível? Não é. A gente tem que começar com aquilo que a gente tem. Então, a sugestão inicial, se você já tem uma prática, já tentou, tem bastante resistência, 10, 15 minutos por dia, tá valendo já a pena, você vai ter retornos positivos. Marta, não consigo 10, 2, 3 minutos já vai te gerar sensações importantes. Eu comecei com 3 minutos. Tá? E eu já tive resultados. É óbvio que se você quiser potencializar, você vai aumentar isso com o passar do tempo. Mas, todavia, entretanto, o que vai mandar, e inclusive a neuroplasticidade, o que manda é a frequência e não a duração. Se atentem a isso. A frequência vai mandar mais. Sendo mais direta, Selma, se você me permite, vocês podem começar de 2 a 3 minutos todos os dias. Tô conseguindo fazer? Fiz a semana inteira? Progride para 4 minutos. Fiz a segunda semana inteira, vai para 5, 6, 7, até chegar naquilo que a gente está entendendo como uma referência na ciência. Bom, Marta, da minha parte aqui, agradeço muito, viu, as suas contribuições ricas, significativas e muito simples e muito didática de falar com a gente, viu? Eu agora passo a palavra para a Silvia Pazini, né, a chefe de departamento da Unimetro, que vai então fazer as considerações finais. Obrigada, Marta. Oi, Maria Selma. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o fato de você ter aceitado o nosso convite, agradecer o Dr. Maurício, o Dr. Murilo, pessoas da área de saúde e que te indicaram uma profissional muito querida, que tem um trabalho muito lindo aqui na companhia há anos, sempre voltada a essa área de saúde mental. Agradeço muito a tua participação. E dizer que a Marta, de fato, uma simpatia, que graça. Eu adorei, eu reforço tudo que você disse, ela falou com o coração, isso faz toda a diferença. Sabe, Marta, eu assisti uma palestra do Karnal essa semana, e ele disse que aquele historiador, o responsável lá pelo best-seller do Homo Deus, o Yuval, né, Harari, ele está fazendo meditação 2 horas por dia. Eu falei, puxa vida, e nem religião ele tem. Mas eu comecei essa prática desde a época da pandemia, tenho conseguido, o que você disse, 4, 5 minutinhos, eu estou me sentindo muito mais focada, assim, mais atenta aos detalhes, tem sido uma experiência muito boa, de fato eu comprovei e eu recomendo para todos os nossos colegas metroviários. E reforçar para vocês entrarem no teste, ele é simplesinho,
curtinho, eu fiz, eu achei extremamente interessante. Agradecer a sua generosidade, Marta, de ter compartilhado também conosco vários artigos lá do site de vocês. Um abraço para o Daniel Burdi, ele esteve com a gente aqui no metrô há alguns anos. Você sabe que eu fazia aquela meditação, não entendia nada, ficava morrendo de vergonha que eu estava com os amigos do lado. E esse exercício que você fez aqui de 3 minutos, eu adorei atrás da câmera. Você vê como até isso funciona na modalidade online? Muito bom. Agora, colega metroviário, eu quero saber o que você achou dessa experiência. Para a gente é muito importante, porque vai direcionar os próximos PICs. Gostaram do tema? Querem fazer outras sugestões? Por favor, acessem o nosso link que está aí no chat e respondam a nossa pesquisa de satisfação. Leva menos de 1 minuto. E eu agradeço a presença de todos. Boa tarde.